Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Mais uma semana, né? Mais uma semana ainda pandêmica. E espero que todos se cuidando, todo mundo bem, familiares bem. Dia triste, segunda-feira triste, meio mórbida. O dia seguinte da eliminação de Gil do Vigor me pegou de jeito. Um dia a ser lamentado pelo povo brasileiro, mas é isso, seguimos firmes e fortes, tá bom? A aula de hoje, como eu havia comentado com vocês, a gente vai mudar um pouco a temática, tá bom? Ela não vai ser uma aula onde a gente não vai deixar de ver mapas e tudo mais, mas vai ser uma aula mais de geografia humana, tá bom? A gente não vai fazer o que a gente fazia tanto nas outras aulas, a gente vai falar de regionalizações no dia de hoje, tá bom? Eu espero, essa aula eu decidi dividir em duas também, tá? Na semana que vem a gente vai fazer um aprofundamento dentro dessas regiões, mas primeiro a gente vai falar de um contexto histórico da ocupação brasileira, o porquê cada região ela se constitui da maneira que ela é hoje, e o porquê disso, tá? A ocupação brasileira, tudo mais, a gente vai fazer um resgate histórico disso tudo, e daí a gente vai prosseguir falando um pouco mais de cada região. Eu vou citar um pouco de clima, vou citar um pouco de bioma, de questões de solo, mas isso não vai ser aprofundado, porque quando a gente for tratar isso na outra frente, tá bom? A gente vai falar isso com mais propriedade. Então, eu vou começar a apresentar agora aqui a aula para vocês, tá? E vamos nessa. Vamos lá. Opa, deu uma zoadinha aqui, mas é isso. Então vamos lá, aula de hoje, Brasil e suas regionalizações, tá bom? Um outro esquema que eu queria falar para vocês é que eu adotei uma postura na hora de fazer meus slides, que é escrever mais nos slides, ter mais slides, tá bom? Porque eu sei que eu costumo não dar aulas tão curtas, tão breves, e para a rapaziada que gosta de copiar, eu acho que tendo mais informação no slide é melhor, porque daí você não precisa ficar pausando e anotando tudo que eu falei. Os slides vão estar mais completos, tá bom? Então é isso, eu espero que se alguém se oponha, se alguém tem alguma observação, pode me chamar no WhatsApp e a gente resolve essas questões, pode dar opiniões e tudo mais, eu sou bem flexível quanto a isso, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai começar falando do mapa do mundo e do Brasil, né? E a gente começa falando sobre a formação territorial brasileira. Né? Aqui a gente começa com um dado de que o Brasil é o quinto maior país do mundo e tem esse mar de quilômetros quadrados de área aqui, tá? Mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de área. Ele perde apenas para a Rússia, que a gente sabe, né, que nada de braçada sendo maior, tá? É quase 2 vezes o Brasil. Ok? Depois a gente tem o Canadá, a China e os Estados Unidos. É nessa ordem aqui mesmo, tá bom? Aqui a gente pode ver que o Brasil também tem uma grande quilometragem de área litorânea, tá bom? A gente tem mais de 7 mil quilômetros de fronteira com o Oceano Atlântico, tá? A gente está entre os maiores litorais do mundo. Se eu não me engano, a gente é o 17º maior litoral do mundo. Isso é um dado que, né, a gente não precisa saber, não precisa decorar, mas é bom ter essa noção aqui, tá bom? O Brasil, né, por ter essa extensão continental, nos proporciona o quê? Os 4 fusos que a gente já estudou na aula passada, tá bom? No Brasil, a gente, por ter essa grande extensão em área, né, tanto latitudinal quanto longitudinal, tá? A gente vai ter 4 fusos horários. E é uma das vantagens, né, de se ter um país tão grande, de ter extensões continentais, né, essa exuberância, né, esse volume de riquezas naturais que a gente possui, né? A gente tem muita água, a gente tem muito minério, a gente tem muito solo. O que são esses solos? Área mesmo, tá? Quantidade de espaço para a gente conseguir fazer um plantio, tá bom? Aqui, ó, eu trouxe um mapazinho bem legal para vocês, tá? Que a gente consegue ver os pontos extremos do nosso país, ó.
Deixa eu ocultar isso aqui, que, né, deu uma... Enfim, a gente sabe que o ponto mais ao sul é o Chuí, que fica localizado no Rio Grande do Sul. Na primeira aula eu ainda trouxe para vocês, né, o ponto mais meridional no nosso país. Aqui, ó, as longitudes, olha as distâncias aqui, ó. A gente tem de um ponto ao outro mais de 4.000 quilômetros, seja latitudinalmente ou longitudinalmente, tá? Aqui, ó, Ponta dos Seixas, o ponto mais a leste do Brasil, né? E o ponto mais oeste, a Serra de Contamana, que fica no Acre, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouco da nossa formação territorial, e como eu falei, eu optei por fazer esse resgate histórico, falar um pouco dessas questões dessa formação mesmo, desse período inicial, desse resgate histórico, como eu já disse, para a gente poder entender como é que as nossas terras, as nossas divisões, as nossas regiões, como elas são hoje, são, tá? Da maneira que elas são hoje. Tipo, por que que o Sudeste é o mais populoso, entre outras coisas. Isso tem um processo todo envolvido, a gente vai entender isso melhor agora, tá? Então a gente sabe que o Brasil, né, foi descoberto pelos portugueses, tá bom? Aí a gente tem esse aqui do Tratado de Tordesilhas, né? A partir desse descobrimento dessas terras mais ao sul, né? A gente teve o que depois foi denominado Brasil, né? A gente teve essas terras que eram metade portuguesas e metade espanholas, tá? E a gente sabe que o tratado que proporcionou essa divisão é o famosíssimo, né, o famigerado Tratado de Tordesilhas, tá? Ele dividiu o país na época, a recém-ilha descoberta, né, possuía mais de 3.000 quilômetros quadrados, tá? Ó, aqui, ó, vamos fazer um paralelo com o que o Brasil tem em área hoje, ó, como é uma área significante, né, é bem maior que vários outros países, tá? Mas ainda representa menos da metade que a gente conhece de Brasil hoje, tá? Aí aqui eu vou explicar um pouco melhor o como que, né, houve essa interiorização do Brasil, né? As famosas drogas do sertão e a busca por minerais fizeram com que houvesse uma expansão portuguesa no território espanhol. A gente sabe, a gente conhece bem, né, que o Brasil não respeitou muito bem esse Tratado de Tordesilhas, né? Aquela linha imaginária que foi traçada, daqui para cá é meu, daqui para cá é seu, não foi a coisa mais fiel do mundo pela parte dos portugueses. A gente foi, como está aqui no slide, as drogas do sertão motivaram essa interiorização do Brasil, tá? Aí aqui em 1750 houve essa anexação oficial do que a gente sabe que aconteceu, que foi essa ocupação portuguesa. Em 1750 isso se tornou oficial pelo Tratado de Madrid. E o argumento que os portugueses usaram, né, foi o uti possidetis, pertence a quem usa, meio que um uso capião da terra, tá bom? Eles, como estavam usando, como eles tinham explorado, como eles tinham descoberto essas áreas que até então a Espanha não tinha adentrado, eles acharam justo que isso fosse taxado como deles, tá bom? E em 1750, repetindo, pelo Tratado de Madrid, isso se tornou oficial, tá? E aqui a gente dá um pulo grande aqui, né, quase de 200 anos para falar o quê? O Tratado de Petrópolis, que envolveu Brasil e Bolívia. E foi através desse tratado que a gente consegue ter o Brasil, né, com a sua extensão atual, a nossa extensão dos dias de hoje, com o Acre, né, que foi o envolvido, né, nesse tratado, foi através desse tratado de Petrópolis que envolveu Brasil e Bolívia, desculpem. Esse tratado onde o Brasil comprou uma parte da Bolívia, né? Foi mediante um pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. Imagina, gente, 2 milhões de libras para comprar um pedaço de terra enorme como o Acre. Um estado brasileiro foi comprado por 2 milhões de libras esterlinas, né? Não era só isso que tinha no papel, envolvia a construção dessa ferrovia, tá? Madeira, Mamoré, mas aqui, ó, a gente vê, tá? Essa parte do acordo não foi cumprida. Então, é isso. A gente comprou o Acre, que foi a última parte do território brasileiro anexada
as nossas fronteiras, né, o nosso mapa como é hoje, foi em 1904, através do Tratado de Petrópolis, e foi comprado por 2 milhões de libras esterlinas, tá? Então aqui, ó, como eu falei para vocês, do Tratado de Tordesilhas, tá? Essa linha que dividia, aqui a gente tem aproximadamente 3.000 quilômetros quadrados, tá? Isso aqui que era de posse portuguesa. Os portugueses, ao ocuparem o Brasil, a gente sabe, né, que essa ocupação brasileira foi bastante no litoral, mas ao irem adentrando, né, no Brasil, a gente foi pegando partes, mordendo partes do que era a possessão espanhola, e isso depois foi firmado o contrato e tudo que a gente conhece como Brasil se tornou posse de Portugal, tá bom? Aqui, ó, a gente vai mostrar um pouco dessa divisão política de como era o Brasil em 1709, como que foi a primeira divisão que foi feita formalmente depois, né, território que já foi conhecido como Brasil, como essas questões eram divididas, como funcionavam essas regionalizações, tá? Essa aqui é a divisão política de 1709, tá bom? Olha, vou ressaltar aqui, ó, olha o tamanho do estado do Maranhão, né? Olha o tamanho dessa divisão que pertencia ao Maranhão. Olha Pernambuco, como é que invade o que hoje a gente sabe, né? Que é a Bahia. Mas olha como ele come esse pedaço da Bahia aqui. Olha o tamanho do estado de São Paulo. Aqui a gente vê claramente o contorno do que é o Tocantins hoje, ó, Minas Gerais. Mas, né? Olha que interessante. Tá? Então aqui a gente vai falar um pouco dessa ocupação brasileira, tá? E ela foi dividida em partes, tá bom? A ocupação brasileira foi dividida em partes devido muito às economias que estavam vigentes na época, os tipos de exploração de terra, como isso funcionava, definiu bastante como a ocupação brasileira foi tomando forma, tá bom? Devido à economia colonial, né, um tipo da economia da época, da economia vigente na época, essa economia colonial, a gente já estudou isso na aula de história e tudo mais, a ocupação brasileira, principalmente de 1500 a 1808, foi focalizada por completo no litoral, tá? A gente sabe que a gente tinha grandes centros urbanos e todos eles eram focalizados no litoral, a gente não tinha nenhuma grande cidade perdida nesse interior do Brasil, eram pequenos conglomerados de pessoas, conglomerados de bandeirantes, conglomerados de outros sujeitos, outros indivíduos que interioravam o Brasil à procura de riquezas, mas nenhum grande complexo como a gente tinha no litoral, tá bom? Os primeiros centros dessa ocupação brasileira, né, a gente sabe que foi Recife, Olinda e Salvador, tá? Ali no Nordeste, a Zona da Mata, que a gente vai estudar melhor quando a gente for falar de biomas, e ela mais para frente vai ter uma importância bacana também. Na próxima aula a gente vai adentrar um pouco mais sobre a importância da Zona da Mata dentro dessa regionalização. Ela foi tomada pelo plantio de cana-de-açúcar e de pau-brasil, que a gente sabe que eram os dois produtos que movimentaram toda essa economia colonial, toda essa economia, principalmente dessa época aqui, de 1500 a 1808. Tá? A partir do avanço tardio em direção ao coração do Brasil, à procura de riquezas, a região norte foi desbravada. Logo isso, os estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Paraná, explorados à procura de minério, né? E daí a gente sabe que Minas Gerais, né, era o grande coração, principalmente nessa época, né? Depois a gente tem outras áreas de bastante intensidade mineradora no Brasil, né? A Serra dos Carajás e tudo mais, mas principalmente nessa época colonial, Minas Gerais e o quadrilátero ferrífero, né? Foi uma área de muita importância para essa economia colonial nossa, né? A gente sabe que o ouro foi um grande instrumento de ascensão social, né? O ouro, a exploração do ouro era um tipo de emprego bastante democrático, né? Você não precisava de mais nada, a não ser seus equipamentos e muita força de vontade para garimpar, principalmente esse ouro de aluvião, tá bom? E daí, ao achar esse ouro, era uma ferramenta importante de ascensão social, tá? Aí, como a gente sabe que a zona da mata aqui, como a gente já falou anteriormente, a zona da mata que foi bastante ocupada, depois disso, né, depois de anos dentro dessa economia colonial, o Agreste também teve sua importância, tá? Ele foi ocupado para fins agroexportadores e dentro disso, né, que a gente sabe que o Agreste começou a ter essa ocupação um pouco mais forte, tá? Aí aqui, ó,
Aqui a ocupação do litoral do Brasil, exemplificando o que a gente já falou anteriormente, olha, como antigamente era só essas concentrações litorâneas aqui, tá? E como alguns séculos depois, um século depois aqui de diferença, por exemplo, aqui a gente está tendo a data de Olinda, aqui, ó, um pouco mais de 100 anos depois, essa interiorização da população, de concentração populacional brasileira. Isso aqui já estava um pouco tomado dentro do Brasil, mas ó, esse coração brasileiro aqui, ó, que no meio ainda como continua um vácuo, né, um nada, né, em termos de ocupação, tá bom? Aqui, ó, mais um mapa que representa essa ocupação aqui, ó, e as datas onde esses territórios foram ocupados, tá bom? Aqui, ó, a gente vê esses mais escuros, só reforçando o que a gente vê aqui já, ó, essa área mais escura onde foi ocupado primeiramente no século XVI, de 1501 a 1600. E como conforme essa cor vai ficando mais clara, né, essa cor vai ficando mais branda, representa territórios ocupados mais tardiamente. E olha como tem toda uma área bem grande do Brasil, que nem no século XIX havia sido ocupada, tá bom? Aqui, ó. Isso aqui é legal para a gente entender um pouco do que foi essa ocupação também, viu? A vinda da família real para o Brasil ajudou muito nesse processo, tá? A vinda da família real para o Brasil proporcionou a abertura dos portos né, a família real não queria sobreviver de coleta, não queria caçar, eles queriam produtos. Eles estavam acostumados com o quê? Com uma vida cheia de regalias em Portugal. Então, né, que jeito que você vai vir para um país se instalar aqui e não ter nada, não ter nenhum bem de consumo para você usar, para você consumir mesmo, né? Eu evitei usar o bem de consumo para ser consumido, porque, né? Mas é isso, gente. A vinda da família real foi muito importante para esse desenvolvimento brasileiro, tá? Ele proporcionou a abertura dos portos e esse incentivo do comércio nacional. E com isso, né, com a chegada da família real, a transferência da capital foi para o Rio de Janeiro. Antes a capital, que se situava na região Nordeste, foi para o Rio de Janeiro, tá? E aqui, essa vinda aqui marca o início da economia pré-industrial, tá? Que foi bastante marcada, né? Pela essas aberturas dos portos, como eu falei, e também pela tarifa Alves Branco, tá? Que era a primeira lei protecionista, né? Que incentivava esse comércio local, tá bom? Justamente para suprir as necessidades dessa família real. E essa economia pré-industrial, né, durou de 1808 a 1930, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouco mais do estado de São Paulo, tá? Como eu falei, isso tudo tem muita importância, porque a gente sabendo que essa transferência da capital foi para a região sudeste, que foi em São Paulo que concentrou as primeiras indústrias. Como essa capital era na região sudeste, a família real estava aqui, isso proporciona, né, ainda que lentamente, que exista um maior incentivo, maior, uma maior chance dessa região sudeste, pelo menos naquela época, ser mais envolvida, ter mais atenção, ser mais estimulada. E a gente sabe que, no fim das contas, é isso que acontece até nos dias de hoje. Tá bom? A gente sabe que a região sudeste é a que mais tem volume no PIB, é a que mais tem população, e tudo mais, tá bom? Aqui a gente, como eu falei, né, falar um pouco desse estado de São Paulo, que foi onde concentrou as primeiras indústrias e principalmente do setor têxtil, tá? Que foi impulsionado pelo dinheiro do café, tá? Que depois do pau-brasil e da cana-de-açúcar foi o material mais plantado, o material mais cultivado nessa época da nossa, da nossa história brasileira, tá bom? Posteriormente, né, a região sudeste, principalmente São Paulo, Minas Gerais e tudo mais, concentra bastante imigrantes, e é aí que tem uma concentração bem legal também de ex-escravos alforriados, tá? É nessa época, a gente já, provavelmente, vocês já viram isso na história, que existia bastante essa questão do darwinismo social, né? Que por isso foi convidativo para os imigrantes virem, havia incentivos, né, para que acontecesse esse branqueamento da população, tá? Existia muito essa ideia, a gente não queria que o Brasil fosse um país de negros, um país de ex-escravos, um país
de cor preta. Então a gente teve um incentivo governamental, né, desse darwinismo social e o branqueamento da população. E como você faz isso? Chamando imigrantes, tá bom? Imigrantes esses que foram, repetindo, concentrados na região sudeste, pelo menos nesse período aqui, ó, dessa economia pré-industrial, tá bom? Nessa região, na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, a indústria de bens de consumo não duráveis foi bastante forte, tá? E o que são esses bens de consumo não duráveis? São esses bens de consumo rápido, não são carros que você consegue ficar rodando por muito tempo, eletrodomésticos, nada disso, são bens de consumo rápido. E o que são uma das exemplificações desses bens de consumo rápido e que tem tiveram, né, uma grande importância nessa região sudeste, são as bebidas, calçados e alimentos, tá bom? E daí, com isso, com essas formações desses centros e essa região sudeste sendo bastante incentivada, formou os primeiros arquipélagos econômicos. O que esses arquipélagos econômicos são? E que esse nome difícil é? Eles representam essas ilhas de progresso espalhadas pelo país, concentrando-se, né, como já dito, na região sudeste. Você tinha esses pontos nessas grandes metrópoles espalhadas. Você não tinha uma região metropolitana muito grande, muito densa. Era ali um concentradinho ao redor e isso acabava. E essas formações desses arquipélagos econômicos, essas ilhas de progresso, ficaram bastante intensificadas na região sudeste, como a gente pode representar aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui representa bastante, né, partes dessa ocupação. Olha como aqui, principalmente no estado de São Paulo, a gente tem bastante lugares ocupados, tá bom? Aqui, daí a gente prosseguindo nessa questão brasileira, né, passando, né, desculpa, essa economia pré-industrial, ela tem um fim em 1930, que é marcado pelo quê? A Revolução Industrial com Getúlio Vargas. Aqui eu elenquei essas fases econômicas brasileiras, tá bom? Para a gente acabar com esse assunto de uma vez, poder exemplificar tudo, não parar no meio, eu achei interessante colocar isso aqui nos slides, tá? Essa fase pré-industrial é marcada pelo seu final, 1930, que foi onde começa a Revolução Industrial com Getúlio Vargas, tá? De 56 a 63 foi a fase de internacionalização do Brasil com o governo Juscelino Kubitschek, tá bom? O famoso slogan dele, o bordão, 50 anos em 5, teve essa internacionalização, teve esse convite ao capital externo, tá? Ainda tem aquela famosa foto dele andando de Fusca, né? Fusca, que é da marca alemã Volkswagen. Então teve essa fase de internacionalização da economia brasileira, chamando, né, sendo atrativo o capital externo a adentrar no nosso país. Aí de 64 a 85 foi o período do golpe militar, tá, que foi marcado pelo golpe econômico e depois o tombo, a queda, que veio a recessão pós esse período. De 85 a 94 foi a década perdida com Sarney e Fernando Collor, né, que a gente sabe que foi o primeiro presidente impeachmentado da história do Brasil, durou pouquíssimo no cargo. Tá? E aqui de 94 a 2002 a gente tem essa recuperação da economia brasileira com o Plano Real, né? A gente sabe que uma dessas medidas foi igualar o dólar com o real. Naquela época foi instaurado, né, que $1 era R$ 1, era essa paridade 1 para 1. Chegou a momentos em que o real valia mais que o dólar, 78 centavos de real equivaleria a $1, tá bom? Aqui, nessa época, nessa década perdida aqui, foi marcado bastante por aquele período. Pode perguntar para os pais de vocês, para os avós de vocês, onde de um dia para o outro você tinha um reajuste de preço enorme e você era um caos em supermercados, por exemplo, né? A gente mudou de moeda algumas vezes e que isso foi sanado, né, de uma vez por todas, essa padronização da moeda veio nesse Plano Real do governo Fernando Henrique Cardoso. E daqui de 2002 a gente teve, a 2013 teve essa fase de crescimento econômico gigantesco com o governo Lula, né? A gente chegou a bater top 6, quinto país com maior produto interno bruto, né? O maior PIB do mundo. E depois dessa sucessão do governo Lula veio a queda, né? A recessão do governo Dilma e Temer e esse início do governo Bolsonaro, onde, né, não conseguiu angariar muitas mudanças. Logo depois veio a pandemia, decresce um recorde no PIB ali
no ano passado, menos 4, 5%, tá bom? E aqui falei tudo isso, falei todo esse processo histórico, né? Essas movimentações do Brasil, desde a chegada dos portugueses, desde a instalação do Tratado de Tordesilhas, para mostrar para vocês que, como eu já disse, se as regionalizações do Brasil são da forma que são hoje, isso tem toda uma questão histórica envolvida, desde a chegada dos portugueses, né? Desde é, essa ocupação litorânea no Brasil, tudo isso tem um motivo para que as outras regiões sejam menos ou mais desenvolvidas do que outras. Uma coisa que eu vou deixar no ar para vocês é como tudo poderia ter sido diferente, né? Se a gente tivesse sido ocupado não de leste, do litoral para oeste, mas sim ao contrário, tá? Imagina se a gente tivesse sido descoberto, ainda que a gente não tenha fronteira litorânea do lado oeste do país, mas imagina que a região norte do Brasil tenha sido descoberto antes da região nordeste, sul, tudo mais. A gente vinha de ainda que, né, com essa ideia desse Tratado de Tordesilhas, vamos supor, descoberto a Colômbia, a gente tivesse sido uma ocupação da Venezuela para cá, tá vendo? Como tudo isso poderia e provavelmente seria tudo diferente do que a gente conhece como hoje, tá? Aqui eu vou falar um pouco dessa organização política, tá? Do que é o Brasil. Eu acho importante falar um pouco disso aqui, porque isso já caiu em vestibular, são questõezinhas, principalmente umas questões meio teóricas, bem práticas sobre essa funcionalidade da organização política brasileira. Eu acho importante ressaltar isso, e nesse momento, tá, que a gente veio dessa retomada histórica, eu acho bom pós essa definição de como seria essa organização, a gente falar sobre isso. Então, aqui, a gente sabe que o Brasil é uma república federativa, né, que tem como marca ser uma democracia representativa indireta e presidencialista. Ou seja, a gente vota para eleger um presidente, tá? E dentro dessa República Federativa do Brasil, ela se constitui como uma república também federativa que representa essa descentralização do poder. Eu acho que nos dias de hoje não fica nada mais fácil de se representar isso, de mostrar para vocês o que isso significa, senão essa briga de presidente da República contra os governadores, contra os prefeitos, nessa disputa da pandemia aí de poder, nessa queda de braço político, de como existe essa descentralização do poder, ou seja, o presidente não tem o poder absoluto, tá? E como isso é causado pelo fato do Brasil ser uma república federativa, tá? A gente tem 27 unidades federativas, 27 estados, mais o Distrito Federal, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouco das eleições, tá? A gente sabe que a de presidente é de 4 em 4 anos, e o máximo que pode acontecer, isso seguidamente, né, são 8 anos no cargo, que são providenciados mediante uma reeleição, tá? Aqui a gente vai falar um pouco do Senado, né, que possui mandatos de 8 anos, os mandatos dos senadores são um pouco maiores, tá bom? Eles são distribuídos de que forma? 3 por cada unidade federativa, tá? Sendo 81 senadores. Os deputados federais são mandatos de 4 anos, né, assim como os presidentes, e o Brasil possui 513 deputados federais. Por que essa diferença? 81 senadores, 513 deputados federais. Por quê? Porque existe uma proporcionalidade populacional no número de deputados por estado, coisa que em senadores não existe. São 3 por cada unidade federativa, tá bom? Essa proporcionalidade populacional é dividida de que forma? Alguns estados têm o máximo previsto em Constituição, o máximo previsto em lei, que é o caso do estado de São Paulo, que tem 70 deputados federais, ele é o máximo, como eu já disse, e é o único que possui, tá? E tem outros estados que têm o mínimo, o Acre, o Amazonas, Amapá, Rio Grande do Norte, eles possuem 8, tá? E assim, essa proporcionalidade populacional no número de deputados causa alguns problemas. Aqui, ó. A gente causa essa desproporcionalidade na Câmara. Aqui a gente tem um gráfico aqui, ó, da população que é representada por um deputado. Olha, mesmo quando tendo o máximo do número de deputados previsto em lei, como que um deputado representa 650 pessoas em milhares,
tá? Então não é 650 pessoas, são 650 mil pessoas. Um deputado representa 650 mil pessoas, enquanto um deputado em Roraima representa 72 mil pessoas. É muita diferença, tá? São quase 10 vezes essa representatividade, tá? E aqui a gente vai ver que mesmo com essa proporcionalidade, essas quantias não ficam tão justas quanto deveriam ser. O ideal seria uma quase que linha reta, ainda que existisse mais e menos, né? Mas isso aqui fosse mais brando, essa questão de São Paulo fosse menor e a de Rondônia, Tocantins, Acre, Amapá e Roraima fosse maior para não existir uma diferença tão grotesca como a gente pode apresentar hoje, tá bom? É, voltando a falar um pouco do Senado, né, como a gente já viu que são 3 para cada estado, a gente pode ver que regiões diferentes possuem representatividades diferentes. No Sul, né, 3 estados, Santa Catarina, Paraná, de onde vos falo, e Rio Grande do Sul, possuem só 9 senadores, enquanto a região Norte, ainda com essa população diminuta em relação à região sul, possui 27, tá bom? Aqui a gente vai mudar um pouco o tema, a gente vai mudar um pouco o foco, a gente vai falar um pouco dessa regionalização do Brasil, como é que esse Brasil é dividido nessas regiões que a gente conhece hoje, tá bom? Então, primeiro, eu acho interessante a gente definir o que é uma região, definir o que prevê nessas regionalizações. Depois a gente vai falar, como eu já falei lá atrás, na aula que vem a gente vai falar um pouco dessas regionalizações, o que prevê em cada região, quais são as características dela, a gente já consegue matar 2 coelhos numa cajadada só. Seja falar das características de cada região, como falar mais detalhadamente sobre o que essas regiões significam, o que essas regiões representam, dentro de uma regionalização específica que a gente vai ver a seguir, tá bom? Primeiro, essa região, né, o que é região? É uma unidade político-administrativa, tá? Ela atende principalmente fins administrativos. Então, se alguém te perguntar por que o Brasil é dividido em regiões, é por isso, essa é a resposta. Ela para atender principalmente fins administrativos. É para ficar mais fácil você gerir políticas públicas em relação a ela, tá bom? São aglutinados por possuírem características naturais, sociais, econômicas ou culturais semelhantes. Esse aqui é o motivo. Como? É por isso aqui, tá? Você não vai conseguir aglutinar estados que não tem nada a ver um com o outro dentro de uma mesma região, tá? Alguma coisa semelhante eles têm que ter. Para quê? Para atender fins administrativos. Como? Possuindo características naturais, sociais, econômicas ou culturais semelhantes. Tá? Como eu já disse, isso viabiliza planejar políticas públicas para o desenvolvimento regional. Tá? Em 1889, André Rebouças dividiu o Brasil em 10 regiões agrícolas. Ele dividiu isso baseando o que cada zona tinha em comum e dividiu o Brasil dessa forma. É um modo de regionalizar o Brasil, de dividir o Brasil. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Já trouxe o de 89, de André Rebouças, que a gente vai ver no mapa a seguir. Eu vou mostrar para vocês do Élysée, mas eu queria só mostrar para vocês que tem outras várias formas de dividir o Brasil. Ou seja, pode ser por solo, pode ser por clima, pode ser por bioma, pode ser por pluviosidade, entendeu? Essas são só algumas formas que eu trouxe hoje para a gente tentar exemplificar melhor o que foram essas regionalizações. Voltando aqui, em 1893, Elisée Reclus divide o país em 8 regiões naturais, tá? E em 1903, o Delgado de Carvalho faz uma outra, né, uma nova divisão, pautada em 5 macro-regiões. Aqui a gente vai elencar um pouco elas, ó. Essa é a divisão regional de André Rebouças, baseada nessa zona agrícola. E aqui a gente vai ter o que ele mostrava com essa regionalização dele aqui, tá bom? Pode ver que aqui a gente já está sem o Acre, aqui a gente ainda não tem o Acre anexado ao território nacional, aqui também não, nessa regionalização baseada em elementos naturais, feita pelo Elisée Reclus, me perdoe se essa não for a pronúncia correta, e aqui essa divisão regional do Brasil baseada em elementos naturais tem essa configuração aqui, ó, aqui a legenda e o que cada uma significa. E aqui tem as outras, né, as que foram as mais aceitas, e essa é como a gente conhece o Brasil nos dias de hoje, que são essa regionalização feita pelo IBGE, que divide o Brasil em macro-regiões,
tá? Ela é datada de 1934 e ela nos segmenta nessas 5 regiões administrativas, né? Nessas 5 macro-regiões, são as que a gente conhece hoje: Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Uma característica dessa regionalização do IBGE é que ela respeita os limites dos estados da federação, tá? Aqui a gente tem os 27 estados e o Distrito Federal, como a gente já mostrou no slide a seguir, tá certo? Nos slides passados, tá bom? Essa divisão, aqui a gente vai mostrar uma outra, né, divisão em complexos regionais, né? Essa aqui, né, na real, ela é dividida em complexos regionais, tá? Ela é datada de 1967 e foi idealizada por Pedro Pinchas Geiger, tá? E esse modelo, diferentemente do modelo do IBGE, não segue os limites estaduais, porque ele considera diferentes aspectos geográficos de cada região, tá? Critérios são socionaturais, então ele não segue os limites estaduais, tá bom? Ele inclui fenômenos sociais e econômicos, coisas que você pode achar de dois lados da fronteira, você não precisa respeitar isso, tá? Esse dinamismo, né, dessas fronteiras, de você poder, dessa regionalização poder ser mutável, implica uma delimitação espacial que se modifica, tá bom? Você pode modificar, você pode puxar um para cá, um pouquinho para lá, tirar daqui, tirar dali e se adequar com o contexto que a gente vive nos dias de hoje, tá? Aqui eu trouxe um negócio para a gente se atentar, para a gente prestar atenção, que é no quadro natural da Amazônia, na questão social nordestina, que faz com que metade do país seja metade da região seja parte de um complexo regional, outra metade de outro, e os parâmetros econômicos do Centro-Sul, tá? Isso aqui é para a gente prestar atenção no mapa que a gente vai ver a seguir, ó. Aqui, ó. O Maranhão é cortado quase que na metade, aqui, sendo metade dele, tá bom? No Complexo Regional Amazônia. Olha o Tocantins, ó. Quase que a totalidade do estado na região, no Complexo Regional Amazônico. A outro, o restinho aqui é do Centro-Sul, como o Mato Grosso é cortado no meio, tá bom? Olha essa região mais seca do, do norte de Minas, já é conglomerado nesse complexo regional nordestino, tá bom? São várias dessas questões aqui, ó, esses critérios socionaturais que fazem com que a gente chegue nessa divisão como a gente está vendo agora, tá? E aqui a gente tem a última regionalização, que foi uma regionalização proposta por Milton Santos e Maria Laura Silveira, tá? É datada de 1990 e, né, abraçou um pouco ali o ano de 1991, que é essa divisão do Brasil em 4, os 4 Brasis, tá? Ele identifica as regiões a partir dos meios técnicos, científicos e informacionais. Você tem questões além dessa aqui, ó, do Pinchas Geiger, você tem questões socionaturais, e aqui você tem questões que vão além disso, né, dessas questões, como eu já disse, técnicos, científicos, informacionais. As finanças estão irradiadas de maneiras desiguais e distintas no território brasileiro. Como é que essa questão econômica pega bastante para essa regionalização do Milton Santos e da Maria Laura, tá? As redes de materiais e transporte, imateriais, comunicação e o capitalismo desigual entre as regiões é um critério de divisão nessa regionalização aqui. Como você tem essas diferenças espaciais e como que isso fez ele dividir da forma que ele dividiu esses 4 Brasis aqui, tá bom? Essa aqui é a regionalização do Milton Santos, tá? Ela é diferente da do Pinchas Geiger, ela respeita os limites estaduais, mas olha como ela aglomera questões aqui a gente vai ver nessa região concentrada, diferentemente desse complexo regional Centro-Sul, como é que ele vai abraçar mais especificamente os países com maior PIB, com maior porcentagem populacional, maior tecnicidade, tá bom? Aqui a gente vai ter a região Centro-Oeste, com o detalhe de que o Tocantins vira, desculpa, nessa região Centro-Oeste, a região amazônica é basicamente a região norte, como a gente conhece, diferente da do Pinchas Geiger, o Maranhão continua na região Nordeste, né? E essa é né, a divisão desse Brasil em 4, como o Milton Santos achou interessante, tá bom? Aqui eu vou encerrar a aula, vou encerrar a gravação, eu só queria mostrar para vocês, eu botei esse slide bem no meio,
mas aqui, ó, como é que a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessas questões de cada região e eu dividi elas nessas regiões baseado nesse meio técnico, científico e informacional, tá bom? Isso vai ser dividido não nas 5 regiões, mas sim nos 4 Brasis, porque eu acho que a gente consegue delimitar melhor o que representa cada uma delas. Tá bom? Então, vamos chegar ao fim da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer exercícios para vocês. Não recebi nenhuma chamada no WhatsApp da última aula sobre os exercícios de fuso horário e projeções, mas fique à vontade. E é isso, gente. Um abraço. Até a semana que vem, a gente terminar essas questões da regionalização. E depois a gente vai ver o que a gente vai fazer, mas eu imagino que a gente volte para outra frente de novo, tá bom? Então é isso, um abraço, até mais, boa semana para vocês, se cuidem, e é isso, um beijo. Opa.